A proibição do uso de cobaias em escolas e universidades paulistas foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no final de junho. O projeto de lei 706 de 2012, de autoria do deputado estadual Feliciano Filho, do PSC, mantém apenas as atividades de observação, exames e tratamentos de animais já feridos ou doentes. Apesar do esforço parlamentar, a matéria foi integralmente vetada pelo Executivo e desde então se espera a costura de um novo acordo pela derrubada do veto. A proibição do uso de cobaias é tema do Em Discussão e os nossos convidados são o autor da proposta, o deputado Feliciano Filho, do PSC, a doutora Vânia Túlio, promotora de Justiça, a doutora Júlia Matera, professora titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, pioneira no uso de técnicas substitutivas, e Nédia Maria Alage, que é médica, infectologista, professora assistente da disciplina de infectologia da Faculdade de Medicina do ABC e mestre pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. Muito bem-vindos. Mais uma vez aqui, deputado. Aliás, a sua saudação às nossas convidadas e, mais do que isso, a oportunidade de discutir essa matéria aprovada depois de um esforço parlamentar, como eu disse na abertura, mas vetada pelo Executivo. As pessoas, eu acho que não entendem bem todo esse esforço que foi feito, né, de costura, de acordos, de aprovação de uma matéria que depois vem o Executivo e veta. Era melhor até que o senhor explicasse um pouco dessa circunstância, vamos dizer assim. Jorge, queria dar boas-vindas aqui, doutora Vânia Túlio, do GECAP, doutora Nédia, Faculdade de Medicina do ABC, doutora Júlia Matera, também uma grande companheira, uma grande profissional. Companheira de luta, já se pode falar, né? Há muito tempo, né, Jorge? E queria parabenizar mais uma vez a TV a Assembleia. Eu acho que é uma luta que nós estamos travando aqui desde 2012, quando nós fizemos a comissão, nós criamos a primeira comissão permanente anti-vivisseccionista do Brasil. E essa comissão é a mesma que fez o projeto de lei que nós aprovamos que proíbe testes com animais no setor de cosméticos e produtos de higiene pessoal. Então, o princípio jurídico, inclusive, é o mesmo, né, na questão da legalidade. E agora, a mesma comissão que fez esse PL, estamos lutando já há muito tempo para pautar, e pautamos e conseguimos aprovar aqui na Assembleia. E aí, quando foi para o governador, eu praticamente não tive recesso, eu fiquei o tempo inteiro acompanhando o governador, conversando, para tentar saber qual era a posição, né, porque ora o governador, quando esteve aqui na Assembleia, no evento aqui dos municípios, das instâncias, para ele estava praticamente certo, que estava só uma pendência com relação à questão da pós-graduação, mas tínhamos já ajustado isso no substitutivo, não é? Então, para mim estava tudo certo. Aí encontrei com ele num evento, ele colocou mais restrições, que havia tido manifestações contrárias da USP, da Unesp e da Unicamp, e que eu senti que ele tinha mudado de posição. Então, eu solicitei a ele que marcasse uma reunião para escutar o outro lado, para escutar as faculdades que já não utilizam mais. Sim. E também com relação à legalidade do que está acontecendo hoje, né? Porque desde que tenha método substitutivo, está vedada essa prática. Então, ele sim falou que ia atender as pessoas, mas como sempre, né, o governador foi adiando, até que no último dia, o projeto era para ser sancionado ou vetado, prazo fatal era no dia 26, no dia 25 ele fez a reunião com o nosso grupo. Então fomos lá, essas mesmas pessoas que estão aqui presentes, mais o Sérgio Greif, biólogo, esteve nessa reunião, e lá ele disse que realmente iria vetar o projeto de lei. Disse que iria vetar o projeto, não quis ouvir os nossos argumentos, e realmente ele veio com uma questão primeiro de constitucionalidade, mas muito frágil. Inclusive a doutora Vânia Túlio deu um parecer na hora que tinha lá, muito importante, mostrando que o projeto era legal. Eu acho que era a única coisa que ele tinha para dizer, e ele acabou, não quis ir para o debate de mérito, né? Sim. E acabou não querendo praticamente deixar com que as pessoas se manifestassem. Eu acho que como democrático, ele deveria, como governador democrático, devia ouvir as pessoas, ouvir as universidades que não fazem mais. Eu levei para ele todo o relatório das 202 universidades que compõem 100% das universidades dos Estados Unidos e Canadá. Disse para ele que a Alemanha não utiliza mais, a Inglaterra e muitas outras. Mas no final ele acabou virando as costas, disse que a sociedade já tinha mais de 8 milhões de pessoas se manifestando nas redes sociais a favor do PL, mas o governador optou
por ouvir as 3 universidades e virou as costas para as demais universidades que não utilizam mais. A própria faculdade, a doutora Nédia Alessione, docente, já não utiliza mais há 10 anos e nota 5 no ENAD. Então quer dizer que a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá só forma maus profissionais. Quer dizer, então, mas infelizmente ele acabou não dando ouvido e disse que ia vetar. Aí eu solicitei a ele então, ele falou para mim, deputado, já que o senhor conseguiu aprovar o projeto por unanimidade, então vete o projeto, derrube o veto. Eu falei, se o senhor não atrapalhar, se o senhor permitir, eu vou derrubar, porque sabe, com a interferência dele, o presidente não pauta, o líder do governo não deixa pautar. Sim, sim. Então, eu falei, se o senhor não interferir, eu consigo derrubar o veto. Ele, na frente de 7 testemunhas que estão aqui, ele nos garantiu que não iria interferir. Inclusive, eu repeti, eu falei, olha, governador, o senhor está aqui na frente de 7 testemunhas, dizendo que não vai interferir na derrubada do veto. Ele falou, não vou interferir, o que pode acontecer é ter um ADIM de alguma universidade. ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Aí é o Supremo. Só que, infelizmente, Jorge, ele não está cumprindo a palavra dele. Porque eu falei com o presidente da casa, ele falou, não, desde que o Barros libere, eu realmente pauto, não tem problema nenhum. Nós temos um número suficiente para derrubar o veto. Mas, infelizmente, não está cumprindo o que foi combinado na reunião. O governador não está cumprindo com a palavra que deu. Né? Eu nunca fui oposição, também nunca fui situação, sempre fui independente. E eu sempre acreditei na palavra, porque nós aqui eu pelo menos tenho palavra. Assim se constrói a política. Assim se constrói. Eu espero que o governador honre a palavra que disse na frente de 7 testemunhas, né, e que não interfira e deixe a gente derrubar o veto. Eu tenho que perguntar para a doutora Júlia Matera, que aliás esteve nesta casa numa palestra, ajudou a construir essa lei, né, o projeto, e acompanhou toda a tramitação. Eu queria que a senhora falasse do estado de ânimos depois que a matéria foi vetada. Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Eu vejo da seguinte forma, tudo é uma questão de tempo e de oportunidades, né? Num primeiro momento, pode-se até pensar que fomos derrotados, mas não vejo assim. Eu vejo que a sociedade, na atualidade, ela quer e ela solicita essas modificações dentro das instituições de ensino. Eu vejo que eu trabalho dentro de uma universidade que possui peso nacional e internacional, né? E com isso, a universidade já vem quase aproximadamente, pelo menos pela minha pessoa, trabalhando nessas modificações. Sim. O estado de São Paulo, ele é um estado que tem um poder de ser exemplo para outros estados do país. Não só do próprio Brasil, mas para a América Latina também. Sim. Né? Humildemente posso dizer que recebi em 2015 um prêmio, né, por representar a melhor universidade e por ter dado início a essas alterações e modificações. Prêmio internacional, desculpe. É bom. Então, eu vejo que São Paulo é um exemplo, queira o governador ou não, né? Essas modificações, elas são solicitadas pela sociedade e nós conseguiremos sim, pode-se demorar ainda alguns meses, mas nós chegaremos lá. Doutora Vânia, muito bem-vinda. Aliás, a senhora está tão otimista quanto a doutora Júlia, que vai ser uma questão de tempo absorver toda essa nova cultura, se pode falar? Muito bem-vinda. Obrigada. E eu queria que a senhora explicasse também no Ministério Público a sigla que a senhora falou antes, o grupo... O GECAP. Isso. Então, obrigada pela oportunidade a todos, cumprimento a todos aqui, a quem estiver assistindo. O GECAP é Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e de Parcelamento Irregular do Solo Urbano. Sim. Foi um grupo criado pela Procuradoria Geral de Justiça em 2012, nós funcionamos desde 2012, para trabalhar
especificamente em duas leis, a 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e a 6766, que é a Lei do Parcelamento Irregular Parcelamento do Solo. Então, nós somos promotores criminais, nós trabalhamos exclusivamente com crimes dessas duas normas, dessas duas leis. Agora a segunda questão, se está otimista ou não, né? Parece que foi um banho de água fria para muitos, pelo menos os que estão aqui. Eu já sinto como uma derrota mais do Estado como um todo, da sociedade como um todo. Acho que é uma perda, o Estado de São Paulo perdeu uma oportunidade muito grande de não apenas dar um exemplo de respeito aos seres sensíveis, que os animais são sensíveis, mas também de dar um passo a mais na observação da própria lei, porque a experiência dolorosa com animais vivos, quando haja métodos alternativos, é crime, segundo a Lei dos Crimes Ambientais. E esse projeto de lei, ele exemplificava ou ele explicitava melhor essa condição. Tipificava, se pode falar. Não, ele explicitava, porque é a própria 9.605 quem tipificou. Mas que experiência dolorosa é essa? Que nível de experiência dolorosa é essa? Ou no ensino? E se a gente for fazer uma análise da legislação, a gente vai verificar, da própria legislação paulista, que a utilização de animais vivos, ela é aceitável, ela é prevista na lei, mas a própria legislação paulista, ela diz que pesquisa e experimenta, ela usa experimenta, ela não usa pesquisa, ele pressupõe o descobrimento, a elucidação de um fato. Então, o novo, a descoberta do novo. E no ensino não se descobre nada novo. No São ensino protocolos, se repete se reproduz, um conhecimento já pré-existente. Sim. Enfim, eu acho sim que a mudança virá, mas eu saí e ainda estou com gosto de derrota na boca. E a doutora Nédia, o que pode falar? Depois vamos exemplificar aqui, inclusive, 10 anos, né, sem uso de cobaias lá. Se é possível lá, é possível no restante do estado. Eu também queria agradecer a todos a oportunidade de estar contando um pouco dessa história da Faculdade de Medicina do ABC aqui e dizer que lá também não foi fácil. As primeiras vezes que nós começamos essa luta, a gente teve muita resistência de todo o corpo docente e também do corpo discente da Faculdade de Medicina. Dos professores. Essa resistência é cultural? Porque a universidade é nova ou não? Não, eu acho que, na verdade, a ciência tem como base o experimento do animal e não teve avanço nesse ponto em particular. E, na verdade, as pessoas não foram atrás de avanços. Então, a resistência, o aluno achava que tinha que aprender usando seres vivos. E o professor achava que só ensinava bem se fizesse dessa forma. Porque ele aprendeu assim, professora. Porque ele aprendeu assim. Ele repete o que ele aprendeu, né? E nós tivemos muita resistência, muita resistência. Essa luta, a portaria da faculdade tem 10 anos, mas essa luta começa quando eu ainda sou aluna, eu tenho 40 anos de formada. Então, quando nós começamos isso, eu costumo dizer que a gente não tinha espaço na faculdade, porque diziam que a gente era contra o ensino médico, e não tinha muito oportunidade na proteção animal, porque diziam que a gente defendia a ciência. Depois de muita briga, depois de muita discussão... Como é que é estar em polos opostos assim? É muito difícil, é muito difícil. Mas depois de muita discussão, de muitas palestras, trouxemos gente de fora do Brasil para fazer apresentações lá na faculdade. E depois de mais ou menos uns 10 anos de luta
ferrenha, a gente conseguiu que um dos diretores na época da faculdade aprovasse essa portaria que hoje consta do regimento interno da Faculdade de Medicina. Sim. E é proibido o uso de animais vivos no ensino de todos os cursos. A Faculdade de Medicina do ABC tem curso de enfermagem, tem curso Sim. de farmácia, tem curso de outras áreas da saúde e ninguém usa animais. A gente levou alguns trabalhos para fora do Brasil mostrando isso e mostramos também pesquisas que a gente fez com os alunos antes, que ninguém queria todo mundo fazer o uso dos animais. Sim. E depois que começou o trabalho sem os animais. E é verificável um salto de qualidade, inclusive no nível de responsabilidade dos alunos, ou fica um claro ainda? Aliás, não vou dizer um claro, um cinza, vamos dizer assim. Não fica. Eu acho que assim, eu acho que o grande ganho do ponto de vista da formação do profissional, eu falo do profissional da medicina humana, porque é isso que eu vivo, ganha na relação humanista do profissional. Ele se torna um ser mais sensível às necessidades do outro ser, quando ele não trabalha com o sofrimento do animal. Então, eu sempre defendi isso lá na faculdade. Como é que eu quero formar médicos com humanismo se ele mata animais, ele estuda no morto no primeiro ano, que a anatomia manipula cadáveres humanos, e ele mata animais no segundo ano da faculdade, no terceiro ano da faculdade e no quarto quer que eles sejam bons médicos, bons seres humanos para cuidar de outro humano. E eu acho que aí a gente desumanizou ele até o quarto ano da faculdade e depois quer retomar alguma coisa que já se perdeu. Quase um verniz. É mais ou menos isso. Eu preciso ouvir do deputado sobre a oportunidade da discussão e desta lei, porque a lei de a proposta, né, o projeto é de 2012, só conseguiu ser aprovado 5 anos depois, 2017. O veto foi rápido, né? Foi em julho. Voltou agora em agosto, depois do recesso, já tinha um carimbo de veto. Como fica a proposta para que as pessoas entendam, ou seja, a derrubada do veto? E também há quem que se perguntar, mas na argumentação do governador para o veto é que já existe lei federal, se não me engano, a lei Arouca, é uma lei de 20 anos quase. Sim. Por que de uma lei estadual se já tem uma lei federal? Não fica também um conflito de competência? Quem manda mais? O Poder Federal, o governo estadual? Cada qual na sua competência. É preciso explicar isso, né, deputado? Eu gostaria até de deixar essa fala para a doutora Vânia, que é especialista, e eu queria só enfatizar uma outra vertente, Jorge, que não foi, que a gente acabou não dizendo, que é o seguinte: dentre a questão de sofrimento dos animais, eu não estou dizendo em termos quantitativos, que aí sim ninguém ganha dos abatedouros, né? A cada segundo um boi, um porco é morto, a cada segundo frango, nem sei. Então eu não estou, agora estou dizendo em termos quantitativos e grau de sofrimento. Eu não consigo ver em nenhum ramo da proteção animal, nenhum segmento, que o sofrimento maior que existe são nos biotérios. Por quê? O animal muitas vezes fica ali dentro de um cubículo de 30 por 40, olhando para uma parede branca, né, meses, até anos, dependendo do caso. E quando um ser humano se aproxima dele, não é para lhe fazer nenhum carinho. É para fazer algum procedimento que vai lhe causar ou angústia, né, dor, sofrimento ou a morte. Então, se alguém me perguntar, Feliciano, olha, escolha aqui, você tem 2 opções, ou eu te mato agora, ou você vai fazer parte de uma pesquisa, me mate já. Então, assim, não existe sofrimento maior, e todo mundo que tem animal sabe, né, eles são seres sencientes, às vezes sentimentos, tristeza, angústia. Então, eu acho, e o pior... O olhar diz tudo, né? Diz tudo. E o pior, sem a menor necessidade, né, aquilo que eu digo. Eu disse agora, se os maiores países do mundo, as 3 maiores universidades do mundo não utilizam, quer dizer, então aí entra aquela questão, então por que a USP, a Unicamp, a Unesp, né, ficam forçando essa situação, o governador e tal? Eu dei uma olhadinha, agora eu fiz um RI pedindo informações para
para a Casa USP, Civil? para sim, USP e já ir para a Unesp também, bem detalhado, saber quantos animais tem com a verba. Eu desculpe, só no site antigo deles está dizendo lá, em um ano tem 80 mil animais que foram utilizados, quer dizer, é um absurdo. Né? E a verba disso, pelo valor dos animais, são milhões e milhões de recursos que entram nisso. Então a gente tem que pensar um pouquinho, por que será essa resistência se o mundo já mudou? Né? E aí, por que tem... será que é por conta de bilhões que entram lá? Eu não sei por quê. Eu estou investigando. Né? É meu papel investigar como deputado e eu vou até o fim investigando isso. Né? Por que isso? Então, eu acho, Jorge, que é assim. A sociedade não suporta mais isso. É só entrar nas redes sociais do governador, vai ver que depois do veto, a sociedade... eu senti um ódio na fala das pessoas. Tem até uma senhora que me chamou muita atenção, muito educada, que ela disse o seguinte: eu sou, não sei, esqueci o nome dela, meu nome, sou filha de Emílio Ribas, fundador de um hospital. Ela manifestou aí nas redes sociais, né, a decepção. Ela falou: tenho orgulho do meu pai e dos descendentes dele que não utilizavam. Aí perguntou ao governador: será que o senhor vai ter o mesmo orgulho dos descendentes, das pessoas, dos seus descendentes? Enfim. E pessoas, ela foi muito educada, muito mais, pessoas com manifestações de muito ódio, porque ninguém suporta mais isso. E eu volto a dizer, sem a menor necessidade. Então, nós vamos torcer muito, vamos trabalhar muito para que a gente consiga. Inclusive, estou criando um site que vai entrar no ar semana que vem. Esse site é animaisdoensino.com.br. Vai ser um centro de discussão. Nós vamos trazer ali. E vamos trazer, quem quiser vir debater, quem é contrário, quem é a favor, nós vamos debater isso até o final, porque não pode ficar assim. Então, por que só 3 universidades de um lado e o resto, só no Brasil, tem mais de 10 universidades que não utilizam mais? Quer dizer, então, alguma coisa tem de errado nisso. Para você ter uma ideia, a FAPESP, a partir do momento que a FAPESP passou a cobrar pelo uso das cobaias, caiu em 85% a utilização. Então, isso mostra a banalização da vida dos animais. Estava usando porque não custava nada, então é desnecessário. Então, nós vamos continuar nessa luta, e, se Deus quiser, vamos até o fim, vamos tentar derrubar esse veto, se não for agora, ano que vem, mas enfim, nós não desistiremos nunca, pode ter certeza disso. Doutora Vânia, o deputado passou para a senhora a incumbência de explicar um pouco esse conflito de competência. Uma coisa é uma lei federal, que já disciplinava, e esta proposta estadual que foi vetada. Não fica um vazio, não fica um vácuo, né? Não, a Constituição distribui as competências, não é? Há matérias que são de competência exclusiva da União e há matérias que são de competência concorrente entre União, Estados e municípios. Meio ambiente, essa matéria é de competência concorrente entre União, dos Estados, 3 entes. Entre União, Estados e municípios. Então, a Constituição diz que cabe à União elaborar as regras de caráter geral, e aos estados eles podem exercer a sua competência supletiva ou complementar, não é? E é isso que essa lei faz, não é? Ela tem está na mesma linha de raciocínio e na mesma fundamentação jurídica do outro projeto de lei que proibiu a produção e a comercialização de produtos de origem animal, não, de cosméticos, Cosméticos, não é? né? Utilização. Testes. Testes, que acaba, da mesma forma, influenciando. É uma extensão, não é? Então, é uma extensão, quer dizer, seria uma complementação. Então, o Estado e cada Estado pode legislar complementariamente à norma geral. É isso que diz a Constituição. Então, está dentro da autorização da própria Constituição Federal. Doutora Júlia, o deputado falou de um prêmio que a senhora recebeu. Eu queria que nesses 3 minutos, só para fechar esse bloco, falasse, ou pelo menos começasse a falar desta possibilidade que não é o uso do animal vivo, né? A senhora demonstrou, inclusive, na sua palestra aqui. Explica para a gente e depois a gente volta com mais profundidade. Alternativos, né? Eu sou da área de ensino, a área de cirurgia, técnica cirúrgica. E por muitos anos, há séculos, sempre o ensino foi voltado com animais vivos. E agora, há 18 anos, estamos já trabalhando, não fazendo uso do animal vivo em sala de aula e, com isso, melhorando o ensino do aluno. Foi possível, doutora, inclusive, não houve resistência dos alunos quando se troca, digamos, o animal vivo por um
boneco? A história é, nós iniciamos praticamente fazendo uso do vivo, na outra semana fazendo uso do cadáver. E os próprios alunos, eles sentiam que eles tinham melhor aprendizado, porque não existe uma situação de estresse no momento, Sim. a possibilidade de você repetir e todos os alunos executarem o mesmo procedimento. Sim. Diferentemente do que era utilizado com os vivos, em que somente um aluno e uma única vez lhe era permitido executar a técnica para aprendizado. Então, você vê que o outro método, ele era falho, né? Ele não dava a chance de repetir e nem todos os alunos executavam a mesma técnica. Inclusive havia resistência de aluno também. A senhora já viu o caso de algum aluno que desistiu do curso porque se recusava a manipular animal vivo, mesmo sendo desafiador? Entrar numa universidade de São Paulo, chega lá... Alguns anos atrás, eu acredito que os alunos eles eram mais tímidos em reclamarem e eram mais submissos. Sim. Na atualidade, eu posso até citar, esse ano eu tenho uma aluna vegana e numa das aulas práticas nós fazemos uso de língua bovina para treinamento de suturas. Ela chegou, professora, será que eu poderia utilizar outro material sem ser a língua? Lógico, sem problema algum. Né? Então, você vai treinar em outro material o que eles estariam treinando na língua bovina. Possível? Lógico que é. Os recursos estão aí. Os recursos existem, o prêmio ele foi muito bem-vindo depois de 17 anos trabalhando nesse assunto, vindo de um órgão internacional e dizendo, olha, o que você está fazendo é no mesmo nível categoria internacional. Sim. Vamos falar mais sobre esse reconhecimento e uso de reconhecimento, cobaias. Ele foi muito bom. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco do Em Discussão, que volta em instantes. Estamos de volta no programa Em Discussão, hoje falando do uso de cobaias na pesquisa. E o deputado, no intervalo, falava aqui conosco sobre a oportunidade deste debate. Eu perguntei à doutora Nédia sobre a resposta também dos alunos, né? Lá no ABC já são 10 anos sem uso. Eu posso dizer que os modelos experimentais passaram a substituir por completo os animais vivos? Completamente. Hoje não se usa animal vivo em nenhuma aula, nem do curso básico, já no curso de mais técnico também. Na aula de cirurgia, da técnica cirúrgica, nós aprendemos com a doutora Júlia Matera a fazer a conservação do animal morto. Sim. E o grande salto que de 4 anos para cá a gente conseguiu, nós temos convênios, a gente tem acordos Sim. com os consultórios veterinários da região do ABC, onde o animalzinho que morre de morte natural, Sim. o proprietário assina um termo de consentimento livre e esclarecido, doa o corpo para a faculdade de medicina e é esse animal que a gente usa na técnica cirúrgica da faculdade. Eu acho que melhorou, a doutora Júlia falou que a gente repete, em um único animal a gente pode usar um semestre. Então a gente não mata um número enorme de animais. Então o mesmo corpinho conservado, né, a gente usa para uma turma inteira de um semestre. Então o aluno se sente mais à vontade, porque ele não lida com o sofrimento. Ele não ouve na aula o cachorrinho que está lá no canil ainda, Sim. esperando para ser o próximo, e o que interfere naquele relacionamento com o aprendizado dele.
ele se sente mais confortável. No curso básico, onde se usa as cobaias camundongo, os sapos que a gente usava, isso não existe mais, substituído pela tecnologia, por softwares de computadores, bonecos, que hoje um boneco de anatomia fala com a gente, ele fala que está com dor. E a gente tem que respeitar a dor do boneco. E por que a gente não respeita a dor do animal? Sim. Então, eu acho que, como se falou, o investimento em comprar animais vivos para serem sacrificados em nome desse aprendizado, ele é substituído por um recurso usado uma vez só. A tecnologia eu pago uma vez e ela fica disponível no campus universitário para outras turmas, outras gerações, até que nova tecnologia substitua. Existem mesas hoje eletrônicas que a gente pode operar o corpo humano nessas mesas. É um investimento inicial alto, mas o retorno é garantido. Garantido, e não é com sofrimento. Sim. E é um investimento de uma única vez. O animal vivo, você compra ele, compra mais, porque você está matando eles. Então, sim, eu acho que é um excelente investimento e acho que nossos alunos estão gratificados com isso. Doutora Júlia Mantello, fiquei curiosa agora para saber da técnica de, digamos assim, de conservação, se pode falar, desse cadáver para uso e reuso muitas vezes. Parece que é uma coisa nova, mas a senhora foi buscar lá nos... É muito antiga, no século XVIII. Século XVIII, essa técnica de conservação e como é possível dar realismo para essa cena. Então, essa técnica ela é descrita na literatura para a preservação de cadáver humano, era utilizada num hospital na França. E o que nós fizemos, com a colaboração de outro professor, que foi o professor Augusto Kopp, do departamento também de cirurgia, conversamos da possibilidade, visto, para utilizarmos cadáveres de origem étnica, como falou a colega. Visto que necessitamos animais que vieram a óbito, sim, ou que foram eutanasiados por algum motivo de necessidade. Então, estamos num país tropical que não permite somente o congelamento e descongelamento e a sua reutilização. Então, eu comecei a pensar, preciso preservar, conservar esses cadáveres. E aí existia essa técnica, passamos a utilizá-la. E aí começamos a desenvolver uma alteração, uma modificação para baratear o custo dessa conservação desses cadáveres, que permanecem com a mesma elasticidade, a mesma coloração. Consistência também? Consistência igual e que você consegue utilizar praticamente durante um semestre inteiro letivo, esse mesmo animal, né, para o aprendizado dos alunos. E também gostaria de reiterar que conseguimos também fazer os cadáveres sangrarem. Sangrarem? Sangrarem Olha aí, também. Deputado. A doutora é a universidade, isso num evento é a Universidade de São Paulo. Mostrei no evento, porque todo mundo falava, o seu ensino não é completo. O cadáver não sangra. Pois bem, faremos sangrar. E conseguimos, com o auxílio de uma ex-orientada, Cláudia Inglês, desenvolver o uso de uma bomba que faz a perfusão de uma solução com coloração vermelha. E no momento que o aluno incisa, se houver a presença de um vaso, sangrará. Ele fará hemostasia na região necessária. Então, tudo é possível, só depende da vontade de cada um. Sim. Mudanças são difíceis? São, até de casa. Bom, o desafio
Para a universidade desafio, está aí, né? Está colocado. E é isso, o desafio te move a procurar... Ganhou um prêmio internacional, professor? Ganhamos e fiquei muito feliz. E essa experiência vem sendo replicada mundo afora? Mais do que os muros da USP? É um dos os meus trabalhos que são voltados nessa área de ensino e de alteração, ou seja, de substituição, é o termo que eu gosto de utilizar, e não como alternativo. Alternativo pode ser que eu use, pode ser que eu não use. E eu arrume uma boa desculpa para não utilizá-lo. Então, são métodos substitutivos. Eles vieram para ficar, para permanecerem, até que um outro método melhor do que esse apareça. Deputado, está aí o combustível para perseverar na política, para brigar pela proposta, para manter o banimento do uso de cobaias em pesquisas. Né? Se Deus quiser, Jorge, a gente vai conseguir. Eu acho que realmente nós perdemos uma batalha, mas não a guerra, né? E teremos aí, se Deus quiser, será ainda este ano. Se não for esse ano, teremos outros governadores. Graças a Deus não é perpétuo, teremos os governadores mais conscientes, se Deus quiser. E nós vamos continuar trabalhando, nós não vamos desistir nunca, 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 nunca. Agora, outra coisa, Jorge, a gente fica pensando, né? Enquanto eu estava dizendo, a doutora Nédia estava dizendo o custo, né? O custo é uma vez só, quer dizer, é uma vez só. Agora, imagina a indústria que move biotério, né? O fornecimento de cobaias, fornecimento de ração, fornecimento de gaiolas, fornecimento... É uma indústria... O senhor citou aqui já, inclusive, absurda. que a simples cobrança dessa amostra para pesquisa já fez baixar o número, né, utilizado nos experimentos. Né? A outra questão, inclusive a doutora Odete Miranda, também da mesma faculdade, a doutora Nédia, ela disse na audiência pública aqui, que chamou a atenção de todos os presentes. Ela disse o seguinte, a destreza, né, ela vem da repetição, né? Sim. Então, quando você faz num cadáver, você utiliza o cadáver inúmeras vezes, doutora, as duas disseram isso, eu queria enfatizar mais. E utiliza o cadáver dezenas de vezes, eu faço que está com o animal, não. Né? E outra coisa, Jorge, é assim, você nunca vai, se você nunca andar de avião, você nunca vai sofrer um acidente de avião, não é verdade? Então, se você nunca andar de carro, você pode morrer de outra coisa ou não de carro. Eu estou dizendo isso para fazer uma comparação do seguinte: em todos os setores existem os bons e os maus profissionais. Sim. Todos. Nós recebemos uma denúncia, eu vou falar aqui, não deveria falar porque eu não tenho o nome, a pessoa desapareceu, mas eu vou falar. Eu fui procurado sou ruim de data, quase 2 anos atrás, por um aluno de uma faculdade, mas ele conversou por telefone, tentei falar com ele, não consegui encontrá-lo mais, rastrei, para tentar saber quem é o criminoso. Mas ele disse o seguinte, que numa sala de aula, por isso que eu falo, tem os bons e os maus. Estou dizendo que as universidades estão fazendo isso, mas alguém fez, né? E existem abusos. Disse que estava fazendo um experimento com um cachorro, amarrou o cachorro, começou a cortá-lo sem anestesia. E o aluno questionou, falou, olha, espera um pouquinho, ele não vai anestesiar? Ele falou, não, porque vai camuflar, né, a resposta ao estímulo que eu estou fazendo, eu não vou poder anestesiar. Mas o cachorro está gritando, daqui a pouco vamos chamar a polícia aqui. Pode deixar que eu vou dar um jeito, cortou as cordas vocais do cachorro, para o cachorro não gritar. Então, gente, existem abusos. Tem alunos que já chegaram para mim e falaram, não vai anestesiar, mas não estou sentindo nada. Quer dizer, ele corta, eu não estou sentindo nada. Então, existem os bons profissionais, existem os maus profissionais. Tem todos os setores, não adianta. E agora, por que eu disse isso? Se você não andar de avião, não cai. Se não tiver, se a lei proibir, não vai acontecer mais isso. Os maus não vão poder agir mais. Então, isso que é importante. É a verdade, mas nós não fazemos. Você não faz, mas tem outro que faz. Vamos parar com isso. Vamos conversar sério aqui. Mal profissional tem em todo lugar. Então, nós queremos acabar com essa prática. Né? Eu me coloco muito no lugar dos animais. Sim. Então, não é justo isso. Eu devo perguntar, doutora Vânia, mas para esses maus profissionais não existem os comitês de ética e tudo mais, a autorregulação, ou isso também ainda fica no plano das boas intenções? Não, diz a lei, né, que toda universidade e toda entidade que utiliza animais, e principalmente as universidades, elas têm que constituir uma comissão ética no uso de animais, as chamadas CEUAs, né? A competência dessas CEUAs é analisar, então, o projeto de utilização de animais e aprovar ou não essa utilização. Mas essas CEUAs
é uma constituição paritária, né? Tem inclusive entidades de proteção animal que devem compor as CEUAs e tal, mas ela é principalmente composta por professores que são ali da universidade, que estão na própria universidade, e isso é constrangedor por vezes. O espírito de corpo Por pode vezes falar é mais alto? constrangedor. E aí também surge uma questão, por vezes o professor, o integrante da CEUA, ele até percebe um abuso, até percebe um desvio, mas ele vai denunciar o próprio colega, o próprio professor, o próprio, né? É uma situação delicada essa. Então, tem que ser alguma coisa externa, as CEUAs são fundamentais, é preciso que a legislação dê mais força para as comissões, que eles possam, de fato e efetivamente, da mesma forma que o aluno pode se recusar a fazer a escusa de consciência, né, se recusar a utilizar animal numa aula sem que ele sofra qualquer retaliação por parte da universidade, isso. As CEUAs teriam que ter alguma coisa parecida com isso. Então, o profissional, que é da universidade, que integra a CEUA, ele tem que ter uma proteção da própria universidade, prevista em lei, para que ele tenha autonomia de exercer na plenitude o seu munus, aquela função que é temporária, sem qualquer prejuízo. E precisaria caminhar, né? Essa regra... Mas esse caminhar é tão lento assim? Então... Aparece uma proposta, é vetada, aí há um reclamo popular, a sociedade se mobiliza e dá mais um passo, aí alguém volta atrás. Exatamente. É isso que acontece no mais Agora, das vezes. independentemente disso, como eu já disse, a própria lei diz que se houver métodos substitutivos e se a experiência for dolorosa, é crime. Sim. Então, se houver métodos substitutivos, eles têm que ser utilizados. E aí depende da gente ter a informação daquilo que acontece lá dentro da universidade. Não é? Há uns 3 anos, o GCAP também recebeu uma denúncia de uma utilização... abusiva, se podia falar? Na USP, mas era de envenenamento de um gado com uma determinada planta, e os alunos ficavam observando o animal ali sendo envenenado, quais eram as reações que ele tinha, até chegar ao óbito, não é? Quando eu recebi essa denúncia, então eu fiz uma recomendação para a presidente da comissão de uso de animais interna da faculdade, e dizendo que isso era desnecessário, até porque a lei diz que desde 2008 que esse tipo de experimento, que é só meramente observativo, né, de observação, na primeira vez ele deveria ser filmado já desde 2008 para reproduzir depois. Para prevenir a reutilização do animal todo ano. Sim. E essa aula foi cancelada. E depois, posteriormente, ela foi cancelada mesmo, assim, não só naquele momento, mas foi retirada. A mão visível do Ministério Público, fazendo a diferença, né? E depois, numa reunião com a CEUA, mais 4 aulas também foram canceladas, que eram aulas em que realmente não havia, quer dizer, poderiam ser feitas de modo diferente. Bom, a 10 minutos do encerramento da nossa conversa, eu queria até um giro rápido, começando pela doutora Nédia. Nosso telespectador há de se perguntar, pai, mas se os remédios que eu tenho aqui em casa foram testados em animais, se essa cirurgia, essa técnica que eu fui submetido também lá atrás foi submetido a animais, como é que eu vou mudar esse rumo da história? Eu queria só fazer um parênteses, por favor, deputado. Inclusive a própria imprensa tem feito uma certa confusão. Inclusive a imprensa nacional colocaram esses dias que assim, eles misturaram a lei. O PL 706, ele não atinge a questão de pesquisa. Pesquisa, né? É só na questão da utilização de animais no ensino. Ela não alcança só para separar, vamos deixar bem claro que a bem, universidade é pesquisa, o ensino e a extensão. Exatamente. Agora volta a professora Nédia sobre isso. E isso é claro, quer dizer, nós estamos falando em ensino, né? E ensino é como a doutora Vânia falou, é conhecimento já existente que é repassado para os nossos alunos. Então, não preciso mostrar o que acontece. Eu, particularmente, acho que eu preferiria
ser cuidada por um médico que nunca matou um animal ou que cortou a corda vocal do animal para ele não sofrer, para ele não gritar, para eu não ouvir, do que ser tratada, ser cuidada por alguém que não tem a menor sensibilidade com o animal sofrendo. Sim. Eu acho que o médico ganha muito em qualidade da compaixão quando ele não trata da morte, ele trata da vida. Será que houve, doutora Júlia Matera, um excesso de zelo também na hora que o governador consultou as universidades e se falou da questão do ensino e ele temeu pela paralisação da pesquisa como um todo, portanto vetou a matéria? Eu acredito que ele não compreendeu a PL, porque um dos objetivos foi sempre o ensino médio e a graduação na universidade. Tanto é que nós colocamos a retirada da pós-graduação, porque se nós formos analisar, a pós-graduação ela acaba sendo inserida na pesquisa, sim. E nesse momento, o nosso objetivo era somente ensino médio e graduação dentro da universidade. Ele não deu a chance, ele não vislumbrou essa grande oportunidade que ele teve, né, de permitir a inserção de uma nova lei que colocaria o Estado de São Paulo na vanguarda mais uma vez. Como deveria estar. Como deveria estar e como sempre esteve, porque São Paulo é, sim, um estado da Pioneiro, vanguarda, né? pioneiro em tudo que faz. Sim. Mas mais um pouquinho nós chegaremos lá. Eu sou uma pessoa otimista. Eu quero ouvir, inclusive, das convidadas todas, pensando no futuro. Inexoravelmente ele vem. Ou seja, o que vai mudar e quanto tempo ainda a gente vai levar para abolir de vez o uso de cobaias, começando pela doutora Vânia. Rapidamente, eu tenho 1 minuto só para a senhora, por favor. Então, eu vou falar de uma maneira geral dos animais e não especificamente em relação às cobaias, mas de todos os tipos de uso de animais. A Constituição nossa veda expressamente atos de crueldade contra animais. O que pressupõe, então, que a gente tenha que saber se o animal é um ser passível de sofrer uma crueldade. A crueldade pressupõe sensibilidade e a ciência já provou que os animais são seres sensíveis e desde 2012 possivelmente conscientes, é o que diz a Declaração de Cambridge. Isso traz uma responsabilidade muito grande para todas as pessoas que usam animais, principalmente para nós juristas. Então, o Ministério Público, nós somos um grupo de crime ambiental, o Ministério Público que tem o dever de fazer cumprir a lei e dar concretude aos direitos que estão na Constituição. Então, se pensar no futuro, o futuro que eu imagino é que cada vez mais promotores possam dar concretude a esse mandamento constitucional que veda a submissão dos animais à crueldade. Assim seja. Doutora Nédia, o que faltou dizer em 1 minuto? Acho que faltou a gente dizer que a luta continua. Ela continua hoje no ensino, ela vai continuar e ela vai ser ampliada em outros setores e que a gente, como o deputado Feliciano falou, não vai parar por aqui. Se nós demoramos até aqui 20 anos para conseguir alguma coisa na Faculdade de Medicina do ABC, a gente consegue no resto do estado de São Paulo, do país, alguma coisa em breve. Doutora Júlia Matera, o que faltou dizer? Faltou, governador. Pense bem, porque o nosso pedido era um pedido verdadeiro. Ele estava voltado somente para ensino médio e para a graduação dentro da universidade. Sim. Somente como isso. Clamar também os seus alunos, a sociedade universitária, alunos, né, digamos assim, alunos, a academia. Eles vislumbram, assim, tanto é que muitos deles, eles falam, professor, eu estudei muito para entrar na Universidade de São Paulo, porque eu sabia que eu não iria utilizar animais vivos dentro da sala de aula.
Isso eu ouço dos meus alunos. E eles têm noção, sim, e eles mesmos têm situações de objeção, e é muito claro, a sociedade mudou. E eu espero que o governador mude. Muito bem. Obrigada. Deputado, agora sim, para encerrar a nossa conversa, eu só tenho 3 minutos, deputado. Acho que para encerrar é dizer com relação nesse gancho que a doutora Vânia disse agora, a questão da crueldade que a lei prevê, não tem nenhuma possibilidade de não ser enquadrado em crueldade. Só o fato de colocar o animal num local lá privado de qualquer coisa, só ali já começa a crueldade, né? O animal não tem como contestar essa questão. Então, eu acho que um ponto, Jorge, que quando você disse a questão do tempo, depois do veto, quem olhar as redes sociais, só na minha página, quase 1 milhão de pessoas visualizaram, ou seja... O senhor sente a indignação também? Assim, a indignação ela é total. Eu não vejo, eu acho que eu só não vi uma pessoa manifestando o contrário. Então, e as pessoas, você sente no que as pessoas escrevem, que as pessoas estão, a palavra certa é revoltadas. Quem tiver a oportunidade de entrar, ou no meu, pegar as postagens do dia 26 em diante, 27 em diante, vai perceber, né, que as pessoas estão extremamente revoltadas. Então, a própria rede social do governador, quem entrar vai perceber isso. Então, eu acho que nós, homens públicos, nós temos aqui a obrigação de atender o clamor social. Nós estamos aqui a serviço da sociedade ou não. Nós estamos fazendo o que aqui, não é verdade? Eu defendo quase 200 mil pessoas que votaram em mim, não é verdade? Então eu duvido que tenha uma delas... Muitos mais que abraçaram a causa, deputado. É. Muitos mais, a defesa animal. Só que extrapolou muito, Jorge, né? Quer dizer, quem estava se manifestando ali nas redes sociais, pelo cálculo que fizeram, tem mais de 10 milhões de pessoas que se manifestaram nas redes sociais diversas, né? Sim. Mais de 10 milhões de pessoas. Então, eu acho que isso não são 10 milhões de protetores, são pessoas da sociedade. Isso, como ganhou mídia nacional, as pessoas que viram nos grandes veículos de comunicação, que após sair nesses veículos de comunicação, nas agências, as pessoas se manifestaram de forma espontânea, a pessoa para parar o que está fazendo, para ele se manifestar ali com ódio, com revolta, é porque isso realmente pegou, é uma manifestação pura, é a essência da manifestação da sociedade. Então, o homem público que não entender isso, né, que desrespeitar uma coisa dessa... E como aproveitar toda essa energia, esse clamor para fazer mudar o estado de coisas, ou seja, fazer a lei prosseguir, ser aprovada, sancionada. Jorge, eu vou continuar fazendo aquilo que sempre fiz, debater. Nós debatemos aqui, tivemos audiências públicas, tive várias reuniões da USP, tivemos reunião com todo mundo, reunião na Unicamp. Eu vou continuar o debate. Esse é o meu papel, é debater de forma sempre democrática. E esse site que nós criamos agora, que ainda não está no ar, que é animaisnoensino.com.br, nós vamos debater ali, vai ser um campo de discussão, né, também do contraditório. Nós vamos ali, até agora ninguém, nem a USP, nem a Unicamp, nem a Unesp, me falou qual procedimento que não tem método substitutivo. Eu pergunto do RI. Então, o senhor me indique qual procedimento que não existe método substitutivo. Então, é esse daqui. Tá bom, não tem? Então, vamos pegar esse método, vamos perguntar para as outras universidades aqui ou no mundo para saber se tem ou não tem. Se tiver, está incorrendo em crime. Ministério Público, Ação Civil Pública. É assim, o caminho é esse. Persevere no seu trabalho. Muito obrigado, viu, deputado? Obrigado. Volte mais vezes, vamos continuar esse tema aqui. Muito obrigado, professora Júlia Matera. Muito obrigado, doutora Vânia, doutora Nédia. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão. Eu espero você.